E se outra versão de você estivesse tentando se comunicar? E se eu te dissesse que, neste exato momento, uma outra versão de você está vivendo uma vida completamente diferente, uma vida em que suas escolhas foram outras, em que seus caminhos se abriram para possibilidades que aqui, nesta realidade, você talvez tenha deixado para depois. Essa ideia parece vinda de um filme de ficção científica, mas e se no fundo ela carregasse uma verdade mais profunda do que imaginamos? Carl Jung acreditava que a psique humana é muito mais ampla do que o ego pode compreender, e a física quântica, com seus múltiplos estados possíveis, começa a apontar para um universo onde realidades coexistem lado a lado, inclusive versões diferentes de você mesmo. E se essas versões não estivessem distantes, mas observando você? E se, ao invés de meras fantasias, elas estivessem tentando enviar sinais, mensagens silenciosas que surgem como sensações, intuições, coincidências ou até sonhos estranhamente vívidos? Talvez a angústia que você sente, sem motivo aparente, seja o eco de uma escolha que você não fez, mas que outra versão sua vive intensamente. Talvez aquela ideia repentina que muda seu rumo não seja fruto apenas da sua mente, mas uma comunicação interdimensional. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada profunda que une espiritualidade, física quântica e psicologia analítica. Vai aprender a identificar os sinais, entender como essas versões se manifestam e, o mais importante, como se alinhar com a versão mais consciente e elevada de si mesmo. Porque no fim das contas, como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A resposta que você busca pode estar vindo de dentro, ou talvez de outra dimensão de você. O que são realidades paralelas? Imagine que cada decisão que você tomou ou não tomou gerou uma bifurcação no seu caminho, como se, a cada escolha, o universo criasse uma nova trilha, uma nova possibilidade. Uma versão de você decidiu ficar, outra partiu. Uma seguiu a razão, outra o coração. E todas continuam existindo em realidades paralelas. Esse conceito, embora muitas vezes rejeitado pela lógica comum, é respaldado por interpretações da física quântica, como o princípio dos múltiplos mundos. E na psicologia profunda, Jung nos ensina que o inconsciente não conhece os limites do tempo e do espaço. Ele acessa imagens e experiências universais, como se tudo estivesse interligado em um campo maior. Pense nisso como uma rede infinita de eus. Alguns estão enfrentando medos que você superou. Outros vivem aquilo que você ainda sonha alcançar. Mas todos compartilham uma mesma origem, sua consciência. Essa consciência que se manifesta aqui e agora também toca essas outras possibilidades. E é por isso que, às vezes, sentimos que estamos sendo puxados por algo invisível, como se houvesse uma parte de nós clamando por atenção, por reintegração. Essas realidades não são ficção, elas representam potenciais vivos, esperando por serem acessados, compreendidos, talvez até integrados. E ao reconhecer isso, você começa a ampliar a forma como enxerga a si mesmo, não como um ser fragmentado, mas como uma consciência em expansão. Você não é apenas quem você pensa que é, você é também quem poderia ter sido e quem ainda pode se tornar. Como as versões paralelas se comunicam com você? Se cada versão sua habita uma realidade distinta, como seria possível que uma delas se comunicasse com você? A resposta pode parecer sutil, mas é profundamente transformadora, através da consciência. A consciência não é limitada ao cérebro, ela é um campo que transcende o corpo, o tempo e o espaço. Carl Jung chamou esse campo compartilhado de inconsciente coletivo, um território simbólico onde todas as almas humanas se entrelaçam. É ali que as fronteiras entre realidades começam a se dissolver. A comunicação entre versões não se dá por palavras, ela se manifesta por sinais, por sensações súbitas, por sincronicidades, por imagens oníricas, e por aquela intuição quase inexplicável que muda o rumo do seu dia. Imagine que uma versão sua, em outra realidade, já viveu as consequências da escolha que você está prestes a fazer agora. Ela carrega a sabedoria da experiência, e num momento de silêncio, ela envia um impulso, uma impressão sutil que aparece como uma certeza interna, uma lembrança sem origem ou uma emoção que não parece ser sua. Essas mensagens podem ser confundidas com acaso,
mas não são. Elas pedem escuta, pedir para ver com os olhos da alma. Quanto mais consciente você estiver, mais receptivo estará a esses sinais. E quanto mais confiança tiver, mais facilmente perceberá que você não está sozinho. Você é parte de um sistema muito mais amplo de versões de si mesmo, todas conectadas, todas torcendo pela sua expansão. E a pergunta que se impõe é: você está ouvindo? Déjà vu, ecos de outras realidades. Você já teve aquela estranha sensação de já ter vivido um momento exato, mesmo sabendo que aquilo está acontecendo pela primeira vez, como se uma memória atravessasse o tempo e surgisse, sem explicação, no presente. O déjà vu é um dos sinais mais misteriosos e poderosos de que a sua consciência pode estar sintonizando com outra realidade. Talvez em um universo paralelo você já tenha vivido aquela experiência. E agora, por um instante, as fronteiras entre as realidades se desfazem, permitindo que uma lembrança atravesse o véu do tempo. Carl Jung via o tempo como uma construção relativa da psique. Ele acreditava que o inconsciente opera em outra dimensão, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em um eterno agora. O déjà vu, nesse contexto, pode ser uma fresta por onde a consciência se move, acessando camadas sutis de outras versões de si mesmo. Não é apenas uma curiosidade mental, é um lembrete de que há mais acontecendo do que os sentidos podem perceber. É como se o universo piscasse para você dizendo: preste atenção, você está no limiar entre dois mundos. Na próxima vez que sentir um déjà vu, não o descarte como coincidência. Permita-se sentir, respire fundo e observe o que sua alma está tentando dizer. Pode ser um sinal de que você está no caminho certo, ou que está sendo chamado a mudar de rota, conforme já foi feito por outra versão sua. Sincronicidades. Quando o universo responde, você pensa em alguém e, no instante seguinte, essa pessoa liga. Você está em dúvida sobre uma decisão importante e, repentinamente, vê uma frase em um outdoor que parece responder exatamente à sua pergunta. Coincidência? Ou algo mais? Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, um encontro significativo entre eventos internos e externos que não se explicam por causalidade, mas por sentido. E quando isso acontece, é como se o universo, ou algo dentro de você, estivesse conspirando para te guiar. As sincronicidades são uma das formas mais elegantes com que as versões paralelas se comunicam. Pense assim: uma versão sua já percorreu um caminho que você ainda está decidindo trilhar. Ela já viu o que você ainda está tentando enxergar. E como um farol em meio à neblina, envia pistas. Essas pistas se manifestam como repetições de números, símbolos, encontros inusitados ou frases que tocam profundamente sua alma. É como se a realidade estivesse costurada por sinais, esperando apenas um olhar atento para serem decifrados. Jung dizia que a sincronicidade revela a existência de um substrato unitário entre psique e matéria, uma conexão viva entre o mundo interior e o mundo externo. Por isso, quando algo se repetir, observe. Se algo parecer ter sido colocado ali para você, considere. O sentido por trás do evento pode ser mais importante do que a razão aparente. As sincronicidades são bússolas sutis, e quando você começa a segui-las com confiança, a vida deixa de ser apenas uma sequência de fatos. Ela se transforma em uma dança profunda entre você e o universo inteiro. Sonhos vívidos ou lúcidos, portais entre realidades. Há noites em que os sonhos parecem mais reais do que a própria vigília. Você acorda com imagens nítidas, emoções intensas, sensações que permanecem por horas ou até dias. Em alguns casos, você se vê vivendo outra vida, com outras pessoas, em lugares que jamais visitou. Esses sonhos podem não ser meras criações do inconsciente, podem ser vislumbres de versões suas que habitam realidades paralelas. Jung acreditava que os sonhos são expressões simbólicas do inconsciente, mas também portais para o que ele chamava de realidade psíquica, onde o tempo e o espaço perdem seus contornos e outras verdades podem emergir. Quando o sonho é lúcido, quando você sabe que está sonhando e pode interagir conscientemente, a ponte entre as realidades se fortalece. Nesse estado, você pode dialogar com aspectos da sua psique que não acessa em vigília, ou, quem sabe, com outras versões suas, que estão ali para transmitir um aprendizado, uma orientação, uma cura. Muitos relatos espirituais e experiências místicas falam sobre encontros oníricos que mudaram o rumo da vida, sonhos em que uma escolha clara foi apresentada, um medo profundo foi enfrentado, ou um símbolo poderoso apareceu trazendo compreensão. Essas experiências merecem atenção. Anotar seus sonhos, meditar sobre eles
buscar seus símbolos, tudo isso fortalece sua conexão com essa sabedoria oculta. Sonhar nesse contexto deixa de ser apenas repouso, torna-se prática espiritual, torna-se viagem interior. E cada vez que você mergulha nesse mundo com consciência, aproxima-se mais das partes de si mesmo que vivem além do visível. Sensação de deslocamento, quando você não se sente parte. Já aconteceu de você estar em um lugar conhecido, rodeado por pessoas familiares, e de repente sentir como se tudo estivesse estranho. Uma leve confusão no ar, um desconforto inexplicável, como se você estivesse no lugar certo, mas em uma realidade errada. Essa sensação de deslocamento, de não pertencimento, pode ser muito mais do que um estado emocional passageiro. Ela pode ser um indicativo de que sua consciência está ressoando com outra realidade, uma em que algo essencial em você é vivido de forma mais alinhada. Jung falava do sentimento de Entfremdung, um estranhamento do eu em relação ao mundo. Muitos de seus pacientes relatavam essa experiência de ruptura interior como um chamado da alma para um realinhamento mais profundo. Quando sua frequência interna não corresponde mais ao ambiente em que está inserido, o desconforto aparece. Isso pode vir como uma insatisfação sem causa evidente, uma vontade repentina de mudar tudo ou um sentimento persistente de estar fora do eixo. Mas e se esse incômodo não fosse um problema, e sim uma mensagem? Uma versão sua, em outra linha de realidade, pode já ter feito essa mudança. Pode já estar vivendo a vida que hoje apenas pulsa como um desejo silencioso dentro de você. Esse desencaixe é um convite, um empurrão gentil que diz: há algo mais. E você pode acessar isso não rejeitando o desconforto, mas mergulhando nele com curiosidade. A sensação de não pertencer, paradoxalmente, pode ser o primeiro passo para pertencer verdadeiramente a si mesmo. Intuições fortes e inexplicáveis. O saber que antecede a lógica. Há momentos em que algo dentro de você simplesmente sabe, sem provas, sem argumentos, sem explicações. Você sente que deve agir, seguir ou evitar algo, e esse sentimento é tão intenso que não pode ser ignorado. A intuição, segundo Jung, é uma das 4 funções da consciência, mas diferente do pensamento ou da sensação, ela opera num nível mais sutil, onde o tempo linear não dita as regras. É como se a alma sussurrasse antes que a mente compreendesse. E se essas intuições forem, na verdade, mensagens vindas de uma versão sua que já viveu a consequência da escolha que você está prestes a fazer, uma versão que conhece o resultado, o caminho, as armadilhas, e deseja compartilhar essa sabedoria com você. Esse tipo de comunicação não é verbal. Ela se manifesta como um pulso interno, um alerta silencioso ou uma tranquilidade repentina em meio ao caos. É uma sabedoria que parece vir de um lugar antigo, ancestral, mas ao mesmo tempo muito íntimo. Ignorar a intuição é como desligar o rádio enquanto a música mais importante da sua vida está prestes a tocar. E ouvir, de verdade, exige entrega, exige confiar em algo que não se vê, mas que se sente com clareza. A intuição é um fio invisível que conecta as suas versões espalhadas pelo tempo e espaço, e ao segui-lo, você se aproxima daquela que está mais alinhada com sua essência, com seus dons, com o seu verdadeiro caminho, porque no fundo, você já sabe, sempre soube. A pergunta é: você está disposto a ouvir mudanças de comportamento sem explicação? Você já se surpreendeu por começar a agir de uma forma nova, sem entender exatamente o porquê? De repente, passa a ter interesse por algo que nunca chamou sua atenção. Ou então abandona um hábito antigo como se algo dentro de você simplesmente tivesse virado uma chave. Essas mudanças que surgem sem uma causa aparente podem ser mais do que simples fases. Elas podem ser o reflexo da influência sutil de uma versão paralela sua. Uma versão que já vive aquilo que você começa a sentir como impulso. Jung via o processo de individuação como uma jornada contínua rumo à totalidade. E nesse caminho, partes do self vão emergindo ao longo do tempo, como se já estivessem prontas antes mesmo de você estar consciente delas. Talvez essas partes sejam reflexos de vivências em outras realidades, que começam a se integrar à sua experiência atual. Não é raro que, após momentos de silêncio ou crise, as pessoas relatem mudanças repentinas, um novo estilo de vida, novas amizades, uma visão de mundo transformada. É como se uma outra versão sua, mais alinhada com sua essência, começasse a se aproximar, trazendo consigo seus padrões, preferências e modos de ser. Essas mudanças não são aleatórias. Elas indicam que sua frequência está mudando, e ao vibrar em uma nova sintonia,
você naturalmente incorpora comportamentos compatíveis com essa nova realidade. A pergunta a se fazer nesses momentos é: o que está emergindo em mim? E que parte de mim, ou de uma versão minha, está pronta para ser vivida agora? As mudanças são mensagens, e quando acolhidas com atenção, revelam um caminho que vai além do que você imaginava ser possível. Alinhamento vibracional, a ponte entre você e suas versões. Tudo no universo é energia. Cada pensamento, emoção e ação gera uma vibração específica, e essa vibração atua como um sinal, como uma senha, que sintoniza você com uma determinada realidade entre infinitas possibilidades. Carl Jung, ao explorar os arquétipos e os símbolos universais, compreendeu que o inconsciente não apenas molda nossa percepção, ele também nos alinha com determinadas experiências e caminhos. E quanto mais consciente você estiver da sua vibração, mais intencional será a realidade que você atrai. Pense em suas diferentes versões espalhadas por realidades paralelas como estações de rádio. Cada uma emite em uma frequência própria. Se você quer se conectar com uma versão sua mais equilibrada, criativa, curada, precisa ajustar sua vibração interna para sintonizar com ela. Isso não é misticismo vago, é coerência energética. Se você vibra medo, se alinha com versões que vivem sob tensão. Se você cultiva gratidão, sintoniza com versões que vivem em abundância e clareza. É por isso que pensamentos recorrentes, emoções densas ou estados mentais de caos criam laços com versões suas que enfrentam desafios semelhantes. E o contrário também é verdadeiro. Quando você eleva sua vibração, passa a ter acesso a realidades mais harmônicas, mais conscientes. Alinhar sua frequência não significa fugir da dor, mas atravessá-la com presença. Significa perceber que cada emoção é uma chave, cada escolha é uma porta, e a forma como você vibra determina qual realidade você abre. Técnicas para elevar sua vibração. Elevar sua vibração é mais do que uma prática espiritual. É um modo de viver. É cultivar, de forma contínua, estados internos que sintonizam você com versões mais elevadas de si mesmo. Mas como fazer isso de forma prática? Tudo começa pela intenção. A forma como você se coloca diante da vida influencia diretamente sua frequência. A gratidão, por exemplo, é uma das emoções com maior poder vibracional. Quando você reconhece o valor do que tem, do que é e do que já viveu, você gera uma onda interna de expansão, e essa expansão ecoa em todas as direções da sua existência. O perdão, por sua vez, dissolve os laços com versões suas que ainda carregam dor, raiva ou ressentimento. Perdoar não é esquecer, é libertar-se, é permitir que a sua energia circule com mais leveza, sem os pesos do passado. A compaixão abre um espaço interno onde a conexão com o outro e consigo mesmo se torna mais profunda. Ela dissolve a separação e amplia o campo de percepção da alma. Outras práticas como meditação, alimentação consciente, movimentar o corpo com presença e observar os pensamentos também atuam diretamente na sua vibração. Mas o mais importante não é a técnica em si, é a consciência que você coloca nela. A pergunta não é apenas o que fazer, mas quem estou sendo ao fazer isso? Porque cada ato feito com presença se torna um ato sagrado, e cada momento vivido com consciência é uma ponte para a sua versão mais desperta. Meditação como ponte entre realidades. Fechar os olhos, silenciar a mente, voltar-se para dentro. A meditação é muito mais do que uma prática de relaxamento. Ela é um portal, um espaço onde as fronteiras entre as realidades se tornam maleáveis, onde o tempo desacelera e a consciência se expande. Durante a meditação profunda, seu campo mental desacelera o ruído cotidiano, as vozes externas se apagam e pouco a pouco uma nova dimensão se revela, a da presença pura. É nesse estado que você pode acessar memórias que não viveu, sentimentos que não compreende, imagens que surgem como se viessem de outra existência. Carl Jung via a imaginação ativa como uma técnica semelhante, onde símbolos emergem do inconsciente para revelar verdades ocultas. Na meditação, esse processo se intensifica. Você pode visualizar a realidade que deseja viver, sentir-se dentro dela, ver-se agindo, sentindo, sendo. E ao fazer isso com clareza e frequência, começa a alinhar sua vibração com aquela versão de si mesmo que já vive o que você deseja experienciar. Meditar é sintonizar, é escolher, conscientemente,
Com qual versão sua deseja se conectar? Com qual realidade deseja vibrar? E nesse espaço sagrado de silêncio, muitas vezes surgem respostas inesperadas, sensações que não se explicam, mas que transformam, uma certeza que se instala, ou até mesmo uma imagem simbólica que ressoa com algo profundo. É nessa ponte entre o visível e o invisível que você descobre. As versões mais sábias de você não estão distantes. Estão esperando que você pare e ouça. Consciência e observação como chave. Você não pode transformar aquilo que não consegue ver. E é por isso que a observação consciente é uma das ferramentas mais poderosas de autoconexão. Observar sem julgar, apenas testemunhar. Esse é o primeiro passo para mudar a frequência em que você vibra e, por consequência, a realidade com a qual se alinha. Jung dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. Observar seus pensamentos, emoções e reações não é uma tarefa passiva, é um ato revolucionário. É como acender a luz em um cômodo escuro e ver, com clareza, o que sempre esteve ali. A consciência age como um espelho. Quando você se observa com presença, sem máscaras, sem fuga, começa a notar os padrões que repetem, as crenças que limitam, os medos que escondem sua verdadeira força. E mais do que isso, começa a perceber os pequenos sinais que apontam para versões suas que querem se manifestar. Talvez você perceba uma emoção recorrente, ou um pensamento insistente que surge sempre que está prestes a mudar algo. Esses sinais não estão ali por acaso. Eles são mensagens, mapas, indicações de que há partes de você em outras realidades pedindo passagem. A prática da consciência plena, ou atenção plena, te devolve o poder de escolha. Ao invés de agir no automático, você começa a agir com intenção. E a intenção clara é uma força criadora poderosa. Observar é o início da cura, é o início do alinhamento. E é nesse olhar atento que você encontra o ponto exato onde sua realidade começa a se transformar. Interpretação e integração dos sinais. Perceber os sinais é o primeiro passo, mas compreender o que eles significam e, principalmente, o que fazer com eles é o que transforma uma experiência misteriosa em um instrumento de crescimento. Sonhos, sincronicidades, intuições e sensações não são meros eventos isolados. Eles formam um sistema de orientação que, quando bem interpretado, revela caminhos que a mente racional sozinha não alcança. Jung acreditava que os símbolos do inconsciente falam em uma linguagem arquetípica, e para compreendê-los, é preciso abrir espaço para a escuta interna, para a contemplação. Escrever sobre os sinais que você percebe é uma prática essencial. Ao colocar no papel o que sonhou, o que sentiu, o que aconteceu, você ancora aquela experiência no plano material. E a partir desse registro, começa a notar padrões, começa a conectar pontos. O que antes parecia aleatório começa a revelar coerência. Meditar sobre esses sinais é outro passo fundamental. Não busque respostas imediatas. Aprofunde-se na sensação que eles provocam. Permita que a compreensão surja de dentro, de forma orgânica. Mais importante do que entender intelectualmente é transformar os sinais em ações concretas. Se uma intuição pede coragem, dê o passo. Se um sonho te mostra um caminho, investigue-o. Se uma sincronicidade te emociona, escute com o coração. Integrar é viver o aprendizado, é ajustar a rota, é tornar-se uma nova versão de si mesmo com base no que foi revelado. Porque de nada adianta receber sinais se você não os honra com atitude. E quando você age de acordo com essas mensagens, algo profundo acontece. Você deixa de ser apenas um receptor passivo da realidade e passa a ser um co-criador consciente do seu próprio destino. Viver guiado por essa conexão. Quando você começa a viver guiado por essa conexão com suas versões mais elevadas, tudo muda. As escolhas não vêm mais apenas da lógica. Elas emergem de um lugar mais profundo, onde sua alma reconhece o caminho antes mesmo que a mente compreenda. Cada passo guiado por intuição, cada decisão inspirada por um sinal, cada escolha feita com consciência, alinha você com uma realidade mais autêntica, uma realidade em que você não está apenas sobrevivendo, mas se expressando plenamente, vivendo com presença, criando com intenção. Viver assim não significa que não haverá desafios, mas os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser degraus. Degraus que aproximam você da sua verdade mais essencial. Jung dizia que sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa conexão com suas outras versões é, na verdade,
um espelho da sua própria essência. O que você busca fora, em outras vidas, em outras realidades, está disponível dentro de você agora, através da consciência, da escuta, da presença. Viver guiado por essa conexão é viver de forma expandida, é reconhecer que você é múltiplo e que, ao mesmo tempo, todas essas versões convergem para um ponto. O agora é aqui, neste instante, que a transformação acontece. É aqui que você escolhe, sente, cria e renasce. E quando vive assim, você não apenas acessa novas realidades, você se torna a realidade que sempre desejou viver. Você tem o poder de escolher sua realidade. E agora que percorremos essa jornada, uma verdade profunda se revela. Você não está preso à realidade que vive hoje. Ela é apenas uma das muitas versões possíveis da sua existência. E a cada escolha, pensamento e sentimento, você está se sintonizando com uma nova frequência, um novo caminho, uma nova possibilidade de ser. As outras versões de você não são meras fantasias, são possibilidades reais, vivas, pulsando no campo da consciência. Elas não estão distantes. Estão à espera, esperando que você diga sim ao seu próprio despertar. Os sinais estão por toda parte, nos sonhos, nas intuições, nas sincronicidades que insistem em se repetir. Eles não são acasos. São convites para sair do automático e viver com mais presença, para ouvir mais do que o mundo diz e escutar o que sua alma sussurra. Você tem o poder de escolher a sua realidade, e essa escolha começa agora, com a coragem de olhar para dentro, com a disposição de mudar a vibração, com o compromisso de viver em alinhamento com aquilo que você sente ser verdadeiro. Lembre-se, cada passo guiado pela consciência o aproxima da versão mais íntegra, amorosa e desperta de si mesmo. E quando você vive assim, não só transforma sua própria vida, mas começa a transformar o mundo ao seu redor. Olhe ao seu redor com novos olhos. Sinta com o coração desperto. Confie nos sinais. E, acima de tudo, permita-se viver o seu máximo potencial, porque o universo inteiro já está conspirando para que isso aconteça.